Olá, boa tarde a todos. Vamos bater um papo hoje, um assunto diferente. Vamos falar de política? Eleições, candidatos, intenções, votos. Não vale a pena? Esses dias um amigo me disse, pô Luiz, para com isso, vai trabalhar com reiki, vai dar curso de reiki, tu não tem nada a ver com política, não sabe nada disso. Fazer o que, né? Aqui no Brasil a gente tem um costume, uma mania, uma característica que as pessoas pensam que religião, política e futebol não se discute. Né? Como se fosse algo que cada um escolhesse e acabou, pronto. O time de futebol no Brasil é interessante, você escolhe um time quando você é jovem e você morre com aquele time. Quando você troca de time, te chamam de vira-casacas, né? De melancia, porque melancia por fora é verde, por dentro é vermelha. Então fica uma confusão. Algumas pessoas trocam de time com o tempo, ou às vezes tem 2, 3 times de preferência, né? Mas o brasileiro acaba levando tudo para o futebol. Você tem um partido político, você tem um candidato, você vai morrer com aquele partido, você vai morrer com aquele candidato. Você tem uma religião, você vai morrer naquela religião, com aquela crença e acabou. E isso não se discute. Talvez a noção de que discutir a coisa, no discutir a coisa esteja o problema, né? Talvez a gente pense que, ou as pessoas pensem que quando você discute alguma coisa, você vai convencer o outro, você vai fazer com que o outro mude de ideia, você vai fazer com que o outro venha para o seu lado, que o outro fique pensando como você pensa. E discutir a coisa política não é convencer o outro. É um momento onde você expõe as suas opiniões, expõe as suas crenças, expõe as suas preferências, e o outro também. E depois, com a ponderação interna a respeito do assunto que foi discutido, você até pode mudar de opinião ou reforçar a sua opinião. Mas não deveria, a priori, quando se debate alguma coisa, quando se discute alguma coisa, que uma pessoa queira convencer a outra. E aí eu creio que nesse ponto que reside o grande problema, né, das pessoas com religião, política e futebol. Em 2018 nós temos no Brasil eleições diretas, que é uma conquista fantástica. Recentemente, por ocasião aí de algumas denúncias, algumas investigações, coisa e tal, né, nós tivemos alguns problemas aqui no Brasil com políticos, com muitos políticos e com muitos partidos. Nós tivemos eleições diretas há 4 anos atrás e foi eleita uma presidente, a Dilma, e um vice, o Temer. A Dilma sofreu um processo de impeachment, né? Algumas ações dela foram consideradas equivocadas, indevidas, passíveis de alguma punição, e ela foi retirada da presidência. Quem assume? O vice. Quem é o vice? Michel Temer. E aí começaram algumas reações. Algumas pessoas querendo uma intervenção militar, algumas pessoas querendo novas eleições, algumas pessoas defendendo a Dilma, outras pessoas acusando a Dilma, e assim por diante. Talvez o grande ponto disso tenha sido essa ascensão do Temer ao cargo de presidente. O que as pessoas esquecem, e o que essas pessoas que pediam essas alterações não perceberam, não quiseram perceber, é que nós temos uma democracia. Nós temos leis, nós temos regras. E a regra diz que quando o presidente
sai do poder, o vice assume. Quer você goste ou não goste do vice. E aí as pessoas clamaram, mas eu não votei no Temer. Quando você vota para presidente, você vota para presidente e para vice-presidente. Se você fica focado no presidente e esquece quem é o vice, a culpa é da regra, a culpa é do sistema democrático? Não, a culpa é de quem não prestou atenção em quem estava votando. Ou não imaginou o que poderia acontecer num futuro próximo com quem estava votando. E existem suplentes para vereador, para deputado, para senador também. E as pessoas não pensam nisso. Então, não cabia uma nova eleição, porque a regra estava muito simples. O vice vai assumir. Quando chega, vai assumir até o final do mandato. E a coisa era tão estranha que eram meses até a próxima eleição. Mas as pessoas não queriam esperar. Eu não votei no Temer, votei na Dilma. Vamos ter uma intervenção militar, então. Qual a razão? Nenhuma. O Brasil é um país jovem, tem uns 500 anos. Democraticamente, recente, pouca experiência. Mas eu vejo as pessoas com muito pouca paciência para essas questões. E eu vejo as pessoas procurando saídas rápidas dessas questões, cômodas, convenientes. E vejo as pessoas não querendo construir. Isso é política. E o brasileiro não gosta de política, então nós não gostamos de nada disso. Os poucos que se aventuram fazem o que dão na cabeça deles, o que eles acham correto, e o restante não se importa. Isso é uma questão cultural, isso é uma questão de como nós somos educados. E a única coisa que pode mudar isso é debatendo, é discutindo, é estudando, é educando. E todos nós, independentes do que nós fazemos ou não, temos direito a dar a nossa opinião, a debater, a conversar, a ser ouvido. E devemos ponderar se as nossas crenças, se as coisas que nós queremos são realmente convenientes, são realmente corretas ou não. E não podemos pensar em nós. Não adianta. Preciso pensar um pouco mais amplo. Aqui na região, uma cidade que eu não vou citar, fez uns experimentos de chamar a comunidade para decidir o que vamos fazer, né? Tinha uma verba para um determinado lugar e vamos chamar a comunidade para ver o que eles querem fazer. Tinham 3, 4 problemas, qual que vocês querem resolver primeiro? Ninguém comparecia. Ninguém comparecia. Para não perder a verba, decidiram fazer tal e tal coisa. Quando decidiram fazer tal e tal coisa, as pessoas começaram a reclamar. Ah, mas por que não fazem isso? Por que não fazem aquilo? Por que não fazem aquilo outro? Mas na hora de estarem presentes, para ajudar a decidir, para participar, não tinha ninguém. A única solução para um crescimento, para um avanço de democracia é a educação. Não existe outro meio. Educação, educação, educação. Estudo de qualidade, público e privado. E muito bom senso. Muito bom senso. Vamos falar de política? Vamos. Precisamos falar de política. Todos. Conviver é uma ação política. Entrar em contato com o outro é política. Falar de limites. Falar de relacionamento com o outro. De respeito. É política. Nós somos seres sociais. E a política faz parte. Quando você diz que você não quer falar de política, você tem problemas. Você precisa
se avaliar, se questionar e repensar. Porque a gente não pode mais compartilhar essa falta de vontade de fazer as coisas, essa falta de vontade de participar do país, para que a gente ajude a construir esse país. Não basta a gente chegar e querer um país pronto. Não basta. Vamos falar mais.